Bom, tá gravando, bom dia a todos. Então, a aula de hoje vai ser sobre entalpia de formação e energia de ligação. Tá? Então, a primeira etapa da aula de hoje vai ser sobre entalpias de formação. O que seria entalpia de formação? Então, a gente tem que lembrar da aula passada, que foi quando uma reação química ocorre e ela absorve energia, ela é considerada uma reação endotérmica. Agora, quando uma reação química ela acontece e ela libera energia, ela é uma reação exotérmica. A reação endotérmica, aquela que absorve energia, tem o ΔH maior do que zero, ou seja, ΔH positivo. Agora, nas reações químicas exotérmicas, naquela que libera energia, o ΔH ele é negativo, ele é menor do que zero. Então, o que seria entalpia de formação, por definição? Então, é a variação de energia para formar 1 mol de um composto a partir de dos seus elementos simples. Então, o que seria elemento simples? Você pega lá uma substância, só tem um único elemento. Então, é uma substância simples. Com todas as substâncias em seu estado padrão. O que seria seu estado padrão? Seria a substância com menor energia, ou seja, mais estável, a 25 graus Celsius, 1 mol por litro, né, na concentração. Agora, se for gases, é uma atmosfera de pressão desses gases. E se a substância simples, né, formada por um único elemento químico, no estado padrão, né, de menor energia, a variação da entalpia de formação é igual a zero. Tá? A gente já vai entender melhor isso daqui nos próximos slides. Então, aqui tem 3 exemplos de reações químicas, né? Então, a gente tem aqui o primeiro, ó, o hidrogênio reagindo com oxigênio, produzindo água. Então, a entalpia de formação da água é menos 286 kJ por mol. Então, ó, a água, ela está sendo formada a partir de substâncias simples, ó. Porque ó, hidrogênio só tem um único elemento químico. O oxigênio também um único elemento químico. Então, essa entalpia aqui seria a entalpia de formação da água. Então, é menos 286 kJ por mol. Claro que esses valores numéricos em reações químicas a gente não precisa decorar, né? Agora, se a gente pegar um enxofre na forma, no seu alótropo, né? Na forma rômbica, que ele é chamado, né? Mais o oxigênio, produzindo o dióxido de enxofre. Então, a gente tem aqui o SO2, uma substância composta, formada por mais de um elemento químico, né? Então, o SO2 está sendo formado a partir de substâncias simples, ó, do enxofre e oxigênio, que só tem um único elemento químico. Então, essa entalpia aqui é chamada de entalpia de formação, que é menos 296 kJ por mol. E aí, a terceira e última reação desse slide, nós temos o carbono grafite, né, reagindo com o oxigênio, ó, 2 substâncias simples, né, formando o CO2, né, o dióxido de carbono, que é uma substância composta. Então, a variação da entalpia, a gente chama que é ΔH de formação, né, entalpia de formação, que é igual a menos 394 kJ por mol. Então, isso daqui que seria a entalpia de formação, a formação de um composto a partir dos seus elementos simples. Então, se dá a variação da entalpia de formação. Tá? Então, vamos pegar esse exemplo 1 para a gente aplicar essa entalpia de formação. Determine a entalpia padrão da seguinte reação. Então, tem uma reação química acontecendo, ó, o carbonato de cálcio, que é o CaCl3, produzindo o óxido de cálcio, que é o CaO, mais o dióxido de carbono, que é o CO2. E ele pede para a gente calcular a entalpia dessa reação a partir da entalpia de formação dos reagentes e dos produtos. Como que a gente calcula essa variação da entalpia? Então, é com essa reação aqui, ó. A variação da entalpia da reação vai ser igual
a variação da entalpia de formação dos produtos menos a variação da entalpia de formação dos reagentes. E aí ele deu essas entalpias de formação aqui, né, do CO2, do CaO e do carbonato de cálcio, do CaCO3. Esses valores estão no enunciado da questão. Então, como que a gente calcula a entalpia da reação? A variação da entalpia vai ser igual à entalpia de formação dos produtos, né, que seria o CaO, então a variação da entalpia do CaO, mais a variação da entalpia do CO2, né? CaO e CO2 são os produtos, né? Aí a gente subtrai, né, da fórmula menos a variação da entalpia dos reagentes, que seria CaCO3. Então, CaCO3. Então, agora a gente substitui os valores, né, da entalpia de formação que deu no enunciado da questão. Então, a variação da entalpia vai ser igual à entalpia de formação do CaO é menos 635 kJ por mol. Então, menos 635 kJ. Mais a entalpia de formação do CO2, que é menos 394 kJ por mol. A gente coloca aqui, ó, menos 394 kJ por mol. Aí subtrai, né, que da fórmula aqui de cima, menos a entalpia de formação do CaCO3, que é menos 1.205. Então, menos 1.205. Então, resolvendo isso daqui, vai ficar a variação da entalpia igual a menos 1.029 mais 1.205, né? Porque ó, menos com menos vai dar mais, né? Então, vai ser mais 1.205. Então, a variação da entalpia é igual a mais 176 kJ por mol. Então, a entalpia dessa reação aqui é mais 176 kJ por mol. Então, uma reação endotérmica, né? Porque o ΔH é positivo, é maior do que zero. Então, a gente consegue calcular a entalpia de uma reação a partir da entalpia de formação dos reagentes e dos produtos. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. Então, vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, o raciocínio de resolução da questão é bem parecido. Então, ele fala, ó, determine a entalpia padrão da seguinte reação. Então, a gente tem H2S mais 3 sobre 2 oxigênio, produzindo SO2 mais água. Ele pede para a gente calcular a entalpia dessa reação. E ele dá as respectivas entalpias de formação, ó, do SO2, da água e do H2S. Então, como que a gente calcula a entalpia dessa reação? Então, o ΔH dessa reação vai ser igual à entalpia dos produtos menos dos reagentes. Os produtos aqui é CO2 e água. Então, a gente coloca ΔH do SO2 mais a variação da entalpia da água, né? Aí a gente subtrai com a entalpia de formação dos reagentes. Os reagentes aqui seriam o H2S e o oxigênio. Então, a gente coloca aqui, ó, ΔH, a variação da entalpia do H2S, mais, né? Só corrigindo aqui, seria ao lugar de menos, vou colocar, mais aqui, só corrigindo. Mais 3 sobre 2 é a variação da entalpia do oxigênio. Agora, por convenção, quando a gente tem uma substância simples, ou seja, só é formada por um único elemento químico, a entalpia de formação é zero, que a gente viu lá no primeiro slide. Então, ó, 3 sobre 2 da variação da entalpia do oxigênio, o oxigênio só tem um elemento químico. Então, a entalpia de formação é zero. Tá? Então, a gente pode eliminar esse termo aqui. Aí, o que a gente faz agora? A gente só substitui os dados do enunciado da questão nessa primeira relação aqui de cima. Então, a variação da entalpia vai ser igual
a variação da entalpia do SO2, que é menos 296 kJ por mol, mais a variação da entalpia da água, que é menos 286 kJ por mol. Aí a gente subtrai com a variação da entalpia do H2S. O H2S é menos 20. E agora a gente resolve essa segunda relação aqui, ó. A variação da entalpia vai ser igual a menos 582. Aí vai ser menos com menos, vai ser mais. Então vai ser mais 20. Então, a variação da entalpia dessa reação vai ser menos 562 kJ por mol. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 2. Então, ó, a gente tem o ΔH negativo. Então, isso daqui seria uma reação do tipo exotérmica. Uma reação que libera calor, libera energia. Essa daqui é a resposta desse exemplo 2. Vamos para o exemplo 3. O padrão de resolução é bem semelhante, né, do exemplo 1 e 2. Então, ele fala, ó, determine a entalpia de combustão da seguinte reação. Então, tem essa reação aqui, que seria o etanol, né, que seria o C2H5OH, mais 3 oxigênio, produzindo CO2 e água. Seria uma entalpia de combustão, né, do etanol, do álcool etanol. E ΔH de combustão, ele pede para calcular a entalpia dessa reação. E aí ele dá as respectivas entalpias de formação das espécies químicas, né, do CO2, da água e do etanol. Então, como que a gente calcula essa entalpia de combustão? Então, a entalpia de combustão vai ser igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Os produtos aqui são o CO2 e água. Então, ó, o coeficiente estequiométrico aqui do CO2 é 2, né? Então, a gente coloca 2 vezes a variação da entalpia do CO2, mais 3, que é o coeficiente estequiométrico, né, da água, 3 vezes a variação da entalpia da água. Aí a gente subtrai com a entalpia dos reagentes. Então, a variação da entalpia do etanol, né, a variação da entalpia do etanol, mais, só arrumar aqui, ó, mais a 3 vezes a variação da entalpia do oxigênio. Agora, o oxigênio ele só tem um único elemento químico, tá? Que seria o oxigênio mesmo, né? Então, a entalpia de formação do oxigênio é 0. Então, a gente atribui 0. No primeiro slide, a gente viu esse conceito. Então, a gente atribui esse valor aqui, dessa expressão, 0. Aí, o que a gente faz? A gente pega os dados aqui, ó, da entalpia de formação e substitui nessa expressão. Então, a variação da entalpia vai ser igual 2 vezes a entalpia de formação do CO2, que é menos 94, mais 3 vezes a entalpia de formação da água, que é menos 58, né? Menos a entalpia de formação do álcool etanol, que é menos 66. E a entalpia de formação do oxigênio é 0, né? Aí, resolvendo isso daqui, vai ficar a variação da entalpia é igual a menos 188, mais aí menos 174, mais 66, né? Que menos com menos vai ser mais. Então, somando isso daqui, né? A variação da entalpia vai ser menos 296 quilocalorias por mol. Então, ΔH negativo, né? Então, significa que libera energia, uma reação exotérmica. Então, menos 296 quilocalorias por mol seria a resposta desse exemplo 3. O exemplo 4. Ele fala para a gente, ó, baseado
nas informações fornecidas a seguir, determine a entalpia padrão de formação do eteno. O eteno é C2H2. Então, a gente tem aqui, ó, a reação que ele forneceu para a gente. Ó, C2H2, mais 5/2 oxigênio, produzindo 2 CO2, mais água. Então, a entalpia de combustão vai ser igual a menos 493 kJ por mol. E ele deu as respectivas entalpias de formação do CO2 e da água. Então, aqui ele já inverteu um pouquinho. Ele deu a entalpia de combustão, né, dessa reação. Ele deu a entalpia de formação de algumas espécies químicas. E ele pede para calcular a entalpia de formação do eteno, que seria o C2H2. Então, como que a gente resolve isso daqui, ó? Então, a variação da entalpia da reação vai ser igual 2 vezes a entalpia de formação do CO2, porque 2 aqui é o coeficiente estequiométrico, mais a entalpia de formação da água, né? Entalpia de formação da água. Então, seria a somatória ali da entalpia de formação dos produtos, menos a somatória da entalpia de formação dos reagentes. Então, vai ser menos a variação da entalpia, a ΔHF, né, entalpia de formação do C2H2, mais 5/2 a entalpia de formação do oxigênio. Novamente, quando a gente tem uma substância simples, formada por um único elemento químico, a entalpia de formação é zero. Tá? Então, ó, o ΔH da reação ele forneceu para a gente, que é menos 493. Menos 493. Que é igual 2 vezes a entalpia de formação do CO2, que é menos 394 kJ por mol. Mais a variação da entalpia de formação da água, que é menos 242. Menos 242. Aí a gente subtrai com a entalpia de formação do C2H2, que ele pede no enunciado da questão, que seria o nosso X, né? Para determinar, né? Aí, resolvendo essa expressão aqui, isolando o ΔH do C2H2, vai ser igual mais 493, somados, né, com 788 negativo, somado com 242 negativo. Então, resolvendo essa expressão aqui, o ΔH de formação do C2H2 vai ser igual a menos 537 kJ por mol. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 4, menos 537 kJ por mol. Então, isso daqui seria a entalpia de formação, né, negativa, né? Então, seria uma exotérmica, né, entalpia de formação do C2H2. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 4. Então, vamos para o exemplo 5. A reação química que ocorre na fotossíntese pode ser esquematizada da seguinte forma. Então, a reação da fotossíntese vai ser o CO2 mais água, que vai produzir a glicose, que é C6H12O6, mais 6 oxigênio. O ΔH dessa reação é igual a 671 quilocaloria. Então, a entalpia de formação do CO2 é menos 94 quilocalorias e a entalpia de formação da água, menos 68 quilocalorias. Aí ele pede para determinar a entalpia de formação da glicose, que é o C6H12O6. Então, mesmo esquema. A variação da entalpia da reação é igual à entalpia de formação da glicose, que é o C6H12O6, mais 6 vezes a entalpia de formação do oxigênio. Essa relação aqui é zero, né? Porque a substância simples, formada por um único elemento químico, a entalpia é zero.
Aí a gente subtrai com a somatória da entalpia dos reagentes. Então, vai ficar 6 vezes a variação da entalpia de formação do CO2, mais 6 vezes a variação da entalpia de formação da água. Aí a gente pega os dados do enunciado da questão e substitui na expressão. Então, a entalpia dessa reação é 671 quilocaloria. Então, 671 calorias. É igual a entalpia de formação da glicose, né? O oxigênio aqui vai ser 0, né? Aí a gente subtrai com 6 vezes a entalpia de formação do CO2, que vai ser menos 94. Então, 6 vezes menos 94. Mais 6 vezes a entalpia de formação da água. Então, 6 vezes menos 68. Aí, calculando isso daqui, vai ficar 671 é igual à entalpia de formação da glicose, que subtrai 564 negativo, mais 408 negativo. Então, a entalpia de formação da glicose, né, isolando, né, ΔH da glicose, vai ser igual a menos 972 mais 671. Então, a variação da entalpia de formação da glicose vai ser igual a menos 301 quilocalorias. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5. Entalpia de formação da glicose é menos 301 quilocalorias. Então, agora a gente chegou na segunda etapa da aula de hoje, que seria entalpia de ligação. Então, o que seria entalpia de ligação? Seria a energia necessária para romper 1 mol de ligações. E agora, o que a gente precisa lembrar? Que em uma reação química, ocorre o rompimento de ligações químicas. Para romper uma ligação química, ela tem que absorver energia. Então, o ΔH é maior do que 0. ΔH positivo. E para formar uma ligação química, o ΔH é negativo. É menor do que 0. Então, a gente vai usar essa expressão aqui, ó, a variação da entalpia de uma reação química vai ser a entalpia das ligações químicas que são rompidas, menos a entalpia das ligações químicas que são formadas. Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma reação química orgânica, só para a gente analisar a estrutura e ver as ligações que estão sendo rompidas e formadas. Então, a gente tem aqui, ó, o C2H4, que seria o eteno, reagindo com cloro e formando esse composto aqui, o dicloroeteno. Então, ó, se a gente olhar, essa estrutura aqui que eu circulei, ela está preservada aqui, ó, tanto nos reagentes como nos produtos. Ela está preservada, ela não sofreu alteração na sua ligação química. Agora, o que aconteceu aqui? Ó? Rompeu uma dupla ligação e rompeu essa ligação simples aqui do cloro, do ClCl. Agora, já nos produtos, no produto, o que aconteceu? Ó? A formação de 2 ligações químicas carbono e cloro. Então, formou 2 ligações químicas aqui, ó, carbono e cloro. E ocorreu a formação de uma ligação simples entre carbono e carbono. Então, nessa entalpia de ligação, a gente tem que analisar as ligações químicas formadas e rompidas, para a gente poder calcular a entalpia da reação. Então, pegando o mesmo exemplo aqui que a gente analisou, vamos fazer esse exemplo 6 aqui, ó. Calcule o ΔH para a reação entre o etileno, que é o eteno, né? E o cloro gasoso, né? Que seria o Cl2. A qual origina o composto denominado 1,2-dicloroetano. Então, ele deu aqui a reação química, né? A mesma reação que a gente analisou no slide anterior, tá?
Então, seria o etileno, o eteno, reagindo com o cloro, formando 1,2 de cloretano. E ele deu as respectivas energias de ligação. Ó, carbono-carbono com uma dupla ligação é 612 kJ. Cloro com cloro é 243 kJ. Carbono com carbono, agora por uma simples ligação, é 347 kJ. Carbono com cloro é 331 kJ. Então, ó, a gente pegou aqui a mesma reação que a gente analisou ali no slide anterior e a gente substitui na fórmula agora. Ó, a variação da entalpia dessa reação vai ser igual à entalpia que rompe e a entalpia que forma. Quais ligações químicas que foram rompidas? Ó, foi rompida entre carbono e carbono com dupla ligação. Então, carbono-carbono com dupla ligação é 612 kJ. Então, ó, 612 kJ. Qual outra ligação química que foi rompida? É entre cloro e cloro. Então, entre cloro e cloro é 243 kJ. Ó, 243 kJ. Que foi rompido. Menos a entalpia que forma, que é formado. Então, o que foi formado aqui? Foi formado duas ligações químicas entre carbono e cloro, duas ligações químicas entre carbono e cloro, então, duas vezes 331, né? Porque se a gente olhar aqui, ó, carbono e cloro, 331. Então, 331, duas vezes 331, que é carbono e cloro. Mas foi formado também entre carbono e carbono. Uma ligação simples, né? Então, entre carbono e carbono, numa ligação simples, é 347 kJ. Então, a gente mais 347 kJ, que é entre carbono e carbono, com uma ligação simples. Aí a gente resolve essa expressão. Então, vai ficar 612 mais 243, vai dar 855. Menos, que é da fórmula, né? 331 vezes 2 vai dar 662, mais 347. Então, a variação da entalpia é 855 menos 1009. Então, a variação da entalpia dessa reação é menos 154 kJ. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 6. Então, menos 154 kJ é uma reação exotérmica, né? Uma reação que libera energia. A resposta desse exemplo 6. Vamos para o penúltimo exemplo da aula de hoje, que seria o exemplo 7. Determine a entalpia padrão da seguinte reação. Então, ele deu aqui o eteno, né? Agora, ao invés de reagir com gás cloro, que seria o bromo, Br2. Aí, formando esse produto aqui, ó. E aí ele deu, ó, dados as energias de ligação, né, do carbono com dupla ligação, bromo com bromo, carbono com carbono e carbono com bromo. Então, a ideia, o padrão de resolução é bem semelhante à questão anterior. A gente vai olhar as reações que foram rompidas e as ligações que foram formadas. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, nesse composto aqui, ó, carbono e hidrogênio foram mantidos. Então, a gente não precisa colocar no cálculo. Agora, foi rompida uma dupla ligação entre carbono e carbono. Foi rompido uma ligação covalente simples entre bromo e bromo. E já no produto, ocorreu a formação aqui de duas ligações entre carbono e bromo, e ocorreu a formação de uma ligação simples entre carbono e carbono. Então, a variação da entalpia, o ΔH, vai ser igual a 143. 143, ó, corresponde à ligação uma ligação dupla, né, entre dois carbonos, né, rompida aqui, ó. Então, 143
143 corresponde entre carbono e carbono. Mas essa ligação simples entre o bromo, né? Então, bromo com bromo vai dar 46. Então, a gente subtrai, né, que vem da fórmula, né? 2 vezes 66. 66 corresponde aqui, ó, entre a formação dessa ligação entre carbono e bromo. Formou 2 ligações carbono e bromo. Então, 2 vezes 66. Mais a formação entre carbono e carbono. Carbono e carbono é 80, né? Pelo enunciado da questão aqui, ó, dos dados, ó, carbono e carbono é 80 quilocalorias por mol. Então, mais 80. Então, resolvendo essa expressão, a variação da entalpia é igual. 143 mais 46 é 189. Menos 66 vezes 2 dá 132, mais 80. Então, vai ficar 189 menos 212. Então, 189 menos 212 vai dar a variação da entalpia menos 23 quilocalorias por mol. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 7, né? Então, menos 23 quilocalorias por mol seria uma reação exotérmica, uma reação com ΔH menor do que zero. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 7. Então, vamos para a última questão da aula de hoje, que seria esse exemplo 8. Ele diz, a energia de ligação entre o carbono e o hidrogênio é igual a 99 quilocalorias por mol. Determine o valor da energia de ligação carbono-carbono, né, mas por uma dupla ligação, em quilocalorias por mol. Então, ele forneceu aqui para a gente a reação química, né, que seria carbono, seria o eteno, né, carbono com dupla ligação, e carbono-hidrogênio, carbono-hidrogênio, carbono-hidrogênio. Aí ele vai ser rompido todas as ligações e vai formar 2 carbonos na forma isolada, mais 4 hidrogênio, também na forma isolada. A entalpia dessa reação é igual a mais 542 quilocalorias por mol. Então, eu coloquei aqui embaixo uma expressão, né? Ó, ele falou para a gente que carbono e hidrogênio, né, nós temos 4 ligações aqui entre carbono e hidrogênio. Essa entalpia é 99 quilocalorias por mol. 99 quilocalorias por mol. E ele pede para a gente a energia dessa ligação dupla entre carbono e carbono. Então, como que a gente calcula aqui? Vai ser, ó, a entalpia da reação é 542. 542 positivos. Que é igual a entalpia das ligações que são rompidas. Então, foi rompida, ó, 1, 2, 3, 4 ligações entre carbono e hidrogênio. E cada uma delas equivale a 99 quilocalorias por mol. Então, a gente colocou aqui, ó, 4 vezes 99. Mais a entalpia que foi necessária para romper essa dupla ligação aqui entre carbono e carbono, que a gente chamou aqui de X, né, que ele pede para a gente calcular. Menos a entalpia das ligações que foram formadas. Mas aqui, ó, o carbono, ele está na forma isolada, ele não forma ligações químicas. E o hidrogênio aqui também está na forma isolada, ele não formou ligações químicas, né? Então, se não formou ligações químicas, a entalpia seria 0. Então, resolvendo essa expressão, vai ficar 542 menos 396 mais x. Isolando o x vai ser igual a 542 menos 396. Então, o x vai ser igual a 146 quilocalorias por mol. Ou seja, a entalpia, né, para você romper essa ligação, 1 mol, né, dessa ligação carbono-carbono dupla, vai ser mais 146 quilocalorias por mol. Então, essa daqui seria a resposta
desse exemplo 8. Então, com isso, a gente chegou no final da aula de hoje. Os slides referentes a essa aula já estão no SIGA, né? A lista de exercício 2 também já está no SIGA. Daqui a pouco eu vou pegar esse vídeo, eu vou colocar no YouTube e mando o link dessa aula no grupo do WhatsApp da turma. Então, eu vou interromper a gravação.